Obrigado, Paulílio. A graça e a paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar? Vou tirar a máscara para ficar melhor. Aqueles que estão aqui presentes, tem um grupo bom, um grupo cada vez maior. Eu sei que estamos em meio a muita preocupação com essa pandemia, momento de muita aflição para alguns, mas também creio que momento de fé e manifestação de fé no coração de muitos também, crendo que Deus há de nos tirar, de nos livrar e de nos fazer passar em meio a essa provação. Irmãos amados, eu quero agradecer a Deus o convite da igreja local, da Igreja de Cristo Mãe, a Igreja de Cristo aqui na Asa Sul, que nos fez esta noite. Nós estamos plantando a igreja ali no Altiplano do Leste, naquela região do Jardim Botânico, e como não estamos fazendo ajuntamento lá, não estamos, por enquanto, juntando pessoas, então fazemos a nossa live. Para não fazermos a live lá, o pastor pediu então que nós viéssemos trazer a palavra hoje, e por canal colocou também o pessoal da igreja do Altiplano assistindo agora. Então que Deus possa abençoar a vida dos que estão aqui presentes, dos que estão nos assistindo, e eu quero trazer apenas uma nota de agradecimento também, como a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? E aconteceu ali no Altiplano, numa daquelas reformas, uma laje caiu sobre o braço do pastor Edson, o pastor quebrou o braço, o antebraço, né? Então fez a cirurgia, e lá dentro do hospital, cremos, não sabemos direito onde foi, mas cremos que lá dentro do hospital, ele então teve o problema da Covid, mas graças a Deus, fiquei muito preocupado, aflito, porque vi que na quinta, sexta-feira, quando saiu o exame do pulmão, tinha tomado alguns porcentos, 25% do pulmão, mas graças a Deus já está em total recuperação, e creio que, eu até brinquei com ele na sexta-feira, conversando, né, todas as coisas cooperam, e ele começou talvez, naquele tempo ali, a sós que ele está em casa, ele começou a falar muito de Bíblia comigo ali, começou a ler, espera aí rapaz, vamos ler mais um versículo, e leu uns 20 versículos comigo ali, 15 a 20 versículos, não sei, exagerando. Eu falei, pastor, esse cuidado do senhor estar em casa está fazendo o senhor ficar mais avivado. Ele falou assim, eu tô fogo puro. Então assim, irmãos, eu até brinquei com ele, falei, quando eu estiver domingo na igreja, eu vou falar que todas as coisas cooperam, e de verdade, irmã Dilma, Deus abençoe, de verdade, como eu tenho visto aquele fogo permanecendo e ativando cada vez mais no coração do pastor nesses dias. Então eu creio que assim que ele tiver a alta e voltar, manifestação da graça, da presença do Senhor será cada vez maior, e nós vamos, se Deus quiser, ainda nesse ano, antes do mês de junho, eu estou crendo nisso, antes de junho, inaugurarmos a igreja ali no Altiplano, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. Quantas pessoas, temos trabalhado muito. Quero até agradecer o irmão Dilson, né, marido da irmã Ilma. A Ilma tem liberado o Dilson, o pastor Jackson tem ido lá também, os demais irmãos. Mas assim, como a gente tem feito o que dá para nós fazermos ali, o que não dá, o que é profissional, Deus tem levantado pessoas, como eu creio que vai levantar outras, para nós podermos contratar e fazermos ali essa grande reforma que nós queremos fazer, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Então agradeço ao Senhor, e queria convidar a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 15, Evangelho de São João, capítulo 15, creio que Deus, independente de qualquer circunstância que você e eu possamos estar vivendo, creio que Deus vai falar ao seu coração, como já ministrou ao meu, e creio que Deus vai manifestar a graça, a direção dele sobre as nossas vidas esta noite, em o nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número 15, amém? João 15, todos acharam? Graças a Deus. João capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Somente até aí, os primeiros 4 versículos, e o versículo de número 4, o versículo de número 3, como propósito principal, vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. E aí deixa o dedo aqui em João e vai comigo para um dos textos mais clássicos que tem no Salmo 119, versículo 11. Talvez você conheça até de cor, com certeza vai conhecer, mas o Salmo 119, versículo 11, né? Não precisa nem abrir a Bíblia quando o salmista diz assim: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Somente esses dois comparativos, capítulo 15 até o versículo de número 4 e o versículo 11 do Salmo 119. Vamos orar ao Senhor e pedir a graça dele esta noite, amém? Pai, te bendizemos e te louvamos, porque sabemos que tu és soberano sobre todas as coisas. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos agora, meu Deus, pelo novo e vivo caminho, Cristo Jesus, que o Senhor manifeste agora o poder do teu Espírito em nosso meio, fazendo com que a tua palavra venha limpar, transformar, Pai, motivar a nossa vida para permanecermos na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos amados, se você me perguntar, pastor, nesses 17 anos de ministério, talvez 18 anos, 17, 18 anos, quais são os maiores problemas levados dentro do gabinete, quando as pessoas te procuram, ou quando você é convidado na casa de algumas pessoas para conversar? Irmãos, com certeza, quando nós nos deparamos com pessoas que nos procuram, principalmente no gabinete, ou nos convida para irmos até a casa, para resolvermos uma situação, geralmente, 100% das vezes, sabemos que é problema. Ninguém nos chama... 99%, talvez 1%, nos chama para contar que teve um aumento no salário, para contar que ganhou uma coisa. Geralmente o pastor é procurado para resolver problemas, apesar de que nós não resolvemos nada, mas somos procurados para isso. E pastor, dentro desses problemas, quais são as maiores reclamações? Geralmente, irmãos, 80% dos problemas que chegam até o gabinete é a nível de vício e pecados que as pessoas não conseguem abandonar. Estou te falando isso porque é confidencial, está dentro de um gabinete. Essa semana agora, uma família me procurou com um filho, 19 anos de idade, com problema nas drogas. Quantos e quantos jovens, quantas e quantas mães me procuram? Alguns têm sucesso, saem deste vício, outros permanecem lutando, travando uma luta a vida toda contra o álcool, contra as drogas, outros numa compulsão sexual, outros já está no 3º, 4º, 5º casamento e passando uma luta no divórcio, já indo para uma esfera de não crer mais nem no casamento. Atendi uma irmã esses dias que dizia que ela é viúva, que o casamento dela foi um suicídio vagaroso. Então, assim, por que as pessoas passam por esses problemas? Por que as pessoas têm essa dificuldade do vício nas suas vidas e lutam a vida toda? E não estou dizendo aqui algo que vai ser novo para você, porque tanto eu quanto você somos humanos e sabemos as tentações que passamos e as fraquezas que temos. O problema é que no ajuntamento que estamos aqui na igreja, no ajuntamento somos o que quisermos ser, mas lá, no propósito individual com Deus, é que o Senhor conhece de verdade quem somos, porque no ajuntamento, meu irmão amado, nós seres humanos podemos fazer de conta de tudo. Aqui eu posso ser o homem mais santo que tem, mas lá no meu quarto, quando o Senhor me encontra, é que Ele sabe de verdade quem é o André. Por que na igreja você levanta a mão e lá você não levanta? Por que na igreja você tem essa fé tão grande e lá sós você não tem essa fé? Porque para o Senhor, como Ele diz, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. De verdade, aquilo que somos a sós com Deus é o que manifestará a graça dEle, porque quando nos ajuntarmos, podemos ter aquilo que precisamos muito, chamado personalidade. Mas não é assim o ser humano na sua maioria. Muitas vezes nós vamos caminhando dia a dia e fazendo de conta de uma vida virtual, né? Porque olhamos ali no Facebook, no Instagram, todo mundo está com um casamento perfeito, todo mundo está com a vida perfeita, só tem fotos de viagem, só tem fotos dos filhos bonitos, só tem fotos de festa, mas é no dia a dia que os problemas se colocam e que as lutas vêm e que muitas vezes só Deus e você conhece o que você está passando. Muitas vezes não, geralmente é assim. Então entenda uma coisa, nessa caminhada,
Eu tenho percebido que, pastor, como é que eu venço a compulsão na minha vida? Como é que eu venço o pecado na minha vida? Porque alguns vão para as drogas, outros vão para o álcool, outros vão para o sexo, outros vão para o excesso de comida. Geralmente o ser humano, na sua queda, no seu pecado, tem uma compulsão que fala mais forte. Aquele que trabalha muito, aquele que deixa a família de lado, aquele que vive muito para dormir, aquele que vicia muito em televisão. Irmãos, não importa. O que acontece é que as pessoas passam a vida toda tentando tirar algo negativo da sua vida e muitas vezes não conseguem. Por que isso? E eu trago esse texto clássico. O Salmo 119, quando o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos amados e queridos, entendam uma coisa, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, esta mensagem veterotestamentária, mas pegando as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso tem que estar entendível e claro no coração do jovem, do adulto, do velho, de qualquer pessoa. Entenda uma coisa: nós só venceremos os problemas da carne, os problemas do dia a dia, nós só conseguiremos ser aquilo que nós temos sonhado ser no secreto em Deus, e muitas vezes nos frustramos e não conseguimos, se de verdade a fortaleza da nossa vida, do nosso coração vier do Senhor. Pastor, é redundante isso? Então explica o que o Senhor está dizendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ei, jovem, me escuta. Fortalece-se no Senhor e não no álcool. Se fortalece no Senhor e não no namoro. Se fortalece no Senhor e não no cigarro. Se fortalece no Senhor e não nos vícios. Pastor, mas como é que eu faço isso na prática? Guardando a palavra do Senhor no mais íntimo da tua alma. O problema não é aquilo que entra, meu irmão amado, como Jesus falou. O problema é aquilo que está fazendo com que a sua vida esteja cheia. Porque de verdade, a boca fala o que está cheio o coração, e a vida reflete também o valor do preenchimento do seu coração. Porque se, irmãos amados, no ajuntamento eu faço de conta que sou, mas no íntimo do meu coração eu não tenho a palavra de Deus guardada, entenda isso de uma vez por todas, será uma vida de faz de conta. É igual a história de bêbado. Quando está bêbado está rico, mas quando passa o efeito do álcool, a verdade está à frente dele novamente, os problemas estão lá. Todos aqueles que vivem atrás de soluções fora da palavra do Senhor, eu sinto te dizer, não há solução para os teus problemas. Fora do Senhor, meu irmão amado, será apenas um faz de conta, será apenas uma fantasia, será apenas uma mera miragem de algo que você poderia ser e não é. E interessante, quantos e quantos homens e mulheres de Deus, porque aqui eu prego tanto para crentes quanto aqueles que não são crentes, que não conseguiram se firmar, talvez estão tentando. Eu falo para todos esta noite, em nome do Senhor Jesus, irmãos amados, entendam isso de uma vez por todas. De verdade, se a palavra de Deus não for alimento puro para mim e para você, como diz o salmista, irmãos, você vai encher a sua vida de comida podre. E ninguém é saudável comendo comida podre. As pessoas estão dentro da própria igreja, vivendo de seminário em seminário. O problema da minha vida, eu não consegui ser quem eu quero ser porque a minha igreja é muito fria. Aí ele vai para uma igreja totalmente, segundo a visão dele, quente. Aí lá ele roda, fala, dá labareda de fogo, fala, revela, recebe, a vida continua do mesmo jeito. E ele sai, não, agora eu vou para outro ambiente. Ele vai para outro ambiente e lá a vida não muda também. E agora eu vou para o congresso, esse congresso a minha vida muda. E aí é o crente que vive de congresso em congresso. Toda segunda-feira ele é um campeão, na sexta-feira ele está caído, porque vivendo de fases em fases, mas não faz o que deveria fazer desde o início da sua conversão, que é encher a sua vida com a palavra de Deus, que salva, liberta, cura e firma os seus e os meus pés diante do Senhor. O que foi que o Senhor Jesus falou na sua última oração? Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra do mal, basta cada dia o seu próprio mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não orou, santifica-os no jejum, santifica-os na oração, santifica-os no culto, santifica-os no ajuntamento, santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua verdade é a palavra, é escudo para a minha vida. Por isso, irmãos amados,
trazendo este tema no Salmo 119, quando Davi diz, guardei no meu coração, significa, irmãos amados, que ele memorizava sim os conceitos da palavra do Senhor. Quando você pega os feitos, os grandes feitos da história, nesses 2000 anos de cristianismo também, você perceberá que os homens que fizeram grandes coisas para Deus, né, vamos pegar agora, há pouco tempo na história, 500 anos atrás, a reforma protestante, perguntaram para Martinho Lutero, na sua biografia, escrevem dizendo o poder da palavra na Europa, o que a palavra, quais foram os segredos que Martinho Lutero teve para essa grande reforma, e Martinho Lutero dizia sempre, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Porque eu acho interessante, não é questão de uma autoajuda, é a questão de ajuda que vem do alto de verdade. Então entenda uma coisa, Jesus não precisou ler como fazer amigos, influenciar pessoas para ter amigos. Ele não precisou ler pais brilhantes, professores fascinantes para aprender a ensinar sobre criação de filhos. Ele não precisou, eu digo isso, irmãos, porque tem literaturas seculares fantásticas para aumentar a sua cultura, a minha cultura, mas fazer das literaturas de autoajuda uma decisão para a sua vida, uma estrada para a sua vida, é frustração para você. Fazer da psicologia a estrada da sua vida, da psicanálise a estrada da sua vida, é frustração para você, irmão, porque se você não encher a sua vida dos princípios contidos na palavra do Senhor, você vai fugir de plano em plano, e continuará tendo uma vida frustrada. Porque a Bíblia vai te ensinar sobre princípios de casamento, princípios de criação de filho, princípios no negócio, princípios no trabalho, princípios em tudo. O que foi que aconteceu com Josué? 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens, naquela circunstância do deserto, fora mulheres, crianças, bichos, animais. Josué ficou apavorado, o que eu vou fazer diante disso? E a palavra veio a ele, medita na minha lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido por onde quer que tu caminhares. Se a tua vida estiver cheia da palavra do Senhor, consequentemente a tua caminhada será uma caminhada de exemplo e de manifestação do poder de Deus. E aí, pegando um paralelo nesse tema, o capítulo 15 do livro de João vai dizer exatamente isso. Permanecei em mim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você não purifica a sua vida com passe, você não purifica a sua vida tomando ceia ou deixando de tomar, você não purifica a sua vida colocando uma roupa e deixando de andar de bermuda, agora anda de calça, deixando de andar de saia, agora anda de vestido. Você não purifica a sua vida na religiosidade, você purifica a sua vida quando a palavra de Deus limpa o meu e o seu coração. É aí quando a palavra de Deus entra, é que aquele que bebia deixa de beber, aquele que traía deixa de trair, aquele que furtava deixa de furtar, porque a palavra vai limpando. Pastor, mas isso é automático? Não, de verdade não. Você vai se enchendo e naturalmente as coisas começam a acontecer na sua vida, irmão amado, irmão querido. As pessoas querem chegar diante de Deus e falar, pastor, ora por mim porque eu quero a salvação. Ou então, eu vou receber Jesus, tá, legal. Mas se você daqui para frente não tiver uma caminhada de experimentar a verdade do Senhor no seu coração, a purificação não virá. E não estou falando de salvação, estou falando de vida. A salvação tem todo aquele que nele crê. Seu nome está escrito no livro da vida eterna, glória a Deus. Mas e aí, você vai viver ou vai simplesmente existir nessa terra? Porque estamos vivendo num tempo de pandemia, muitas pessoas estão desanimadas, muito tem se falado, alguns falam sobre o Apocalipse, outros falam sobre a volta de Jesus, outros falam sobre catástrofes, não sei o que, não vai parar, vários têm algumas direções, uns têm para um lado, outros têm para o outro, mas a grande verdade, irmãos amados e queridos, é que nesse momento de pandemia, nós precisamos ter muito mais fé do que ver milagres na presença do Senhor. É agora que vai ser determinado aqueles que estão com os pés firmados no Deus que é invisível, daqueles que querem ficar vendo coisas para que a emoção faça permanecer diante do Senhor. Eu te digo uma coisa, irmãos, é muito mais desafiador ter fé quando Deus não cura, do que ter fé quando Deus cura. Curar é uma manifestação do milagre. Agora, quando Deus diz não para você e para mim, é aí que manifesta a fé do homem e da mulher de Deus se permanecer.
Porque se a pessoa recebe de Deus e permanece, legal, está vendo milagres. Muitos viam milagres de Jesus que acompanhavam. Mas quando vem a palavra forte do Senhor, muitos querem abandonar o caminho. E nesse momento agora é que nós vamos ver a manifestação daqueles que de verdade têm fé que o Senhor é soberano sobre toda essa situação. Ontem minha esposa teve a notícia do falecimento do seu tio. Ficou muito triste, chorosa. Nós choramos, conversamos ali junto, consolei um pouco. Mas assim, de verdade, irmãos, essa doença não tem sido fácil. Está chegando cada vez mais perto de quem a gente conhece. Antigamente a gente olhava a televisão e ouvia falar de números. E vai afunilando. Senhor, o Senhor não está vendo? Tá. Senhor, o Senhor não vai curar? Se quiser. E aí, eu vou então, a partir de agora, Deus não é mais Deus? Não, irmão. E aí, se as coisas não saem de acordo com aquilo que eu pensei, então Deus não é mais Deus na minha vida. O Deus invisível, soberano, o mesmo Espírito de Deus, que esteve no dia da crucificação de Jesus, está aqui agora manifestando, dizendo, Abba, Pai, é o Deus que também age na sua e na minha vida, nos momentos de adversidade. Ainda que não estejamos confortáveis para isso. Por que eu digo isso? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo dar fruto de si mesmo. Irmãos, eu cresci praticamente num lar cristão. Quantas e quantas pessoas eu não vi começar uma caminhada cristã e depois de algum tempo abandonar. Por que as pessoas abandonam o Senhor? Por que as pessoas abandonam a fé? Primeiro, porque não guardam a palavra. São pessoas que vivem, irmãos, e graças a Deus pelo púlpito domingo, viu? Tem muita gente que alimenta a vida toda por causa do púlpito domingo. Graças a Deus que ainda dão valor à mensagem da pregação do Evangelho, domingo de manhã, porque aí vão alimentando. Ah, pastor, o senhor fala isso porque é fácil, você é pastor, você lê Bíblia. Não, eu tenho a mesma dificuldade quanto você de ler a Bíblia. A Bíblia é um alimento tão espiritual que eu posso abrir uma revista ou posso abrir um tablet para ler alguma coisa, mas quando você vai ler Bíblia, a primeira coisa que você faz é bocejar. O inimigo não quer que você tenha conhecimento da palavra. Olha que coisa poderosa. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo dar fruto de si mesmo. Quando eu digo para vocês, irmãos, que essas coisas superficiais não vão fazer com que a sua vida dê fruto, eu estou falando de raiz. Tem muita gente que já sabe que o Senhor é a videira, que Deus é o agricultor, e ela é apenas o ramo. Mas quantos e quantos crentes passam a vida toda tentando dar frutos na vida? Frutos de alegria, frutos de vidas, frutos de coisas que só você sabe, que você quer mudar. Um casamento melhor, uma criação de filhos melhor, uma vida de mais paz, uma vida de mais tranquilidade, uma vida com portas abertas no emprego, na vida financeira, seja lá o que for. Mas tentando dar fruto, forçando o galho sem vida. Se o galho não estiver, se a videira, se o ramo não estiver firmado na videira, não vai dar fruto. É um faz de conta. São frutos artificiais. São frutos de faz de conta na vida. Vocês já viram aquelas pessoas que eu nunca vi tanto caso de feminicídio como tem, talvez nunca vi, talvez não tenha sido tão noticiado como está noticiando agora. Vocês já viram quantas e quantas mulheres têm sofrido na mão dos seus companheiros? Vocês têm acompanhado isso na mídia? Acontece que toda mulher que sofre na mão do companheiro, um dia teve na sua frente o Dom Juan e a manifestação do sonho do príncipe do cavalo branco. Porque nos primeiros instantes ele abria a porta do carro, ele prometia, ele até tentava mudar a vida. Mas não era um fruto que vinha do coração.
não era um fruto que vinha da raiz, não era um fruto que exercia manifestação interior, era um fruto exterior. E externamente eu faço de conta o que eu quiser. Acontece que não dura muito tempo. Rapidamente, quando os problemas vêm, a situação entra em descontrole. Por que isso, pastor? Se você não estiver ligado na videira verdadeira e não estiver sendo limpo pela palavra do Senhor, os seus frutos não permanecerão. Há um legado na minha e na sua vida, o legado do cristianismo, o legado da família, o legado de, seja lá, de quantos exemplos Deus dá para que possamos deixar este legado nessa terra. E muitas vezes, meus irmãos amados, nós não deixamos legado nenhum, porque vivemos uma vida artificial. E a vida artificial é como diz o Salmo 1, feliz, como é feliz, bem-aventurado o homem que não anda, homem ou mulher, segundo conselho de ímpios, não se detém no mesmo caminho dos pecadores e não se assenta na roda daqueles que são escarnecedores. Qual que é a única coisa que ele faz? Antes do seu prazer, a sua alegria, o seu desejo está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Com certeza será como uma árvore plantada junto à corrente de rios. No tempo certo, dará os frutos que João falou para aqueles que permanecerem. Irmãos, há momentos de luta na nossa vida, mas para aqueles que permanecerem, sendo lavados pela palavra do Senhor, muito em breve, os frutos chegarão. Como você tem experimentado e eu tenho experimentado. Há momentos de luta, mas quando você olha para trás, aqueles que permanecem, veem que foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Veem que a estrutura da sua vida, se não tivesse permanecido no Senhor e na sua palavra, seria uma vida totalmente autodestrutiva. Deus não precisa usar o diabo, Deus não precisa colocar o diabo para poder massacrar você e nem eu, para acabar com a nossa vida. Se Deus quiser que a humanidade se acabe, basta Deus entregar a humanidade a Ele mesmo. Basta Deus entregar seu coração a você mesmo, porque do seu coração e do meu coração é que procedem os homicídios, as fornicações, as fofocas, as maledicências, tudo está aí dentro. Agora você só vai ser limpo disso, e eu só serei limpo disso, e permanecerei fiel nos princípios do Senhor, se a palavra de Deus limpar o meu coração. Estamos vivendo num tempo, como eu falei, da questão do feminicídio, mas eu nunca vi tanto escândalo também nos meios evangélicos. Quantos e quantos líderes, e parece que faz questão a mídia de ficar batendo, né? Quantos e quantos, principalmente esse movimento da prosperidade, quantas e quantas pessoas têm feito barbaridades, coisas que nós reprovamos. Mas o interessante, irmãos amados, é que aqueles que deixam a palavra limpar o seu coração, não se afeta por isso, continua sendo dizimista fiel, continua sendo uma pessoa fiel, um homem fiel, uma mulher fiel, não é por aquilo que o irmão fez a você, ou a pessoa fez, não, é porque você conhece o princípio da palavra do Senhor no seu coração. E eu vejo quando pessoas abandonam a fé e falam assim, por que você não permaneceu, irmã? É tudo um bando disso, é tudo um bando daquilo. Nós estávamos... Para concluir, estávamos limpando ali o local lá no altiplano da igreja, passando um carrinho na grama, e aí parou um rapaz com a caminhonete, e esse rapaz, um senhor, ele parou e falou assim para mim, o que vai ser aí? Eu falei assim, vai ser uma igreja. Aí um senhor, uma caminhonete imponente, eu falei, vai ser uma igreja de Cristo, nós vamos plantar aqui. Ele falou, na minha cara, só faltava essa. Eu falei, pois é, uma igreja é uma bênção. Ele falou assim, vocês não têm mais o que fazer, não? Eu falei, como assim? Estamos fazendo, vamos. Ele falou, rapaz, vocês são tudo picareta. Uma afronta direta. O irmão Dilson estava até dentro, e falou, o que foi que ele falou? Aí eu falei isso para ele. Eu ainda até brinquei, irmã Ilma, eu falei, Dilson, ainda bem que ele falou isso para mim, não para você. Porque ele ia conhecer... talvez a ira de um homem de Deus naquele momento. Porque assim, eu tive que engolir seco, segurar e falar, Senhor, mas essa é a percepção que as pessoas têm de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, picaretas. Mas por que isso, irmãos?
porque muitos faz por merecer essa fama. Agora, se você e eu queremos permanecer fiéis ao Senhor, a palavra de Deus continua sendo alimento puro, a palavra de Deus continua sendo verdade. Há mais homens de Deus sérios do que homens de Deus, como diz esse termo, picareta. Há muito mais homens e mulheres fiéis ao Senhor do que aqueles que são contrários. E digo mais, tenho dito isso para os jovens. Eles falam assim, muitas jovens falam assim, pastor, não tem mais homem para casar. Tem ainda homens que se guardam, homens que querem viver o princípio da palavra do Senhor, levar a mulher para o altar. Mas não existe homem fiel. Existe ainda homens e mulheres fiéis aos princípios, aos propósitos. Não é porque, irmão amado, o TikTok ou o Instagram, ou seja lá o que for, só passa coisa superficial, que não tem os homens e mulheres firmados no propósito do Senhor, crendo que a palavra de Deus, mesmo em meio a toda essa tecnologia, que a palavra de Deus é que dará a você e a mim saúde para a nossa alma. Que Deus possa te abençoar, e esta noite a minha oração é que o Senhor nos dê fome e sede da sua palavra. Não quero demorar mais, porque eu prometi que iria pregar apenas 25 minutos, para que não demorasse muito. O pastor ainda me lembrou ali, falou, não demora não, prega rápido, quem sabe parar vai longe. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu quero unir a minha fé com a sua fé. Eu quero orar ao Senhor agora, para que Deus aumente a nossa fome, a nossa sede. A palavra diz que Jesus é fonte de água. A água vai matar a sede, a água vai limpar. Jesus é o pão da vida, ou seja, quem tem fome, busca o Senhor. A minha oração de verdade, é, Senhor, me dê cada vez mais fome da tua palavra, fome da tua verdade. E eu já teve uma época da minha vida que eu era mais fervoroso na leitura bíblica. Eu lembro o quanto a minha vida era mais serena. Faça uma experiência na sua vida. Se volte-se para a palavra do Senhor em humildade e veja como é que você vai contemplar dia a dia o próprio mal. Você enfrenta o mal com mais serenidade, você enfrenta a vida com mais serenidade, os seus olhos mudam, o seu pensamento muda, Deus começa a mudar a maneira de você enxergar as próprias pessoas, Deus muda seu casamento, Deus muda a sua vida intelectual. A palavra diz que Deus me fez mais sábio do que os meus professores, dizia Davi. A palavra de Deus me faz mais sábio do que os homens mais velhos dessa terra. A Bíblia vai te dar sabedoria para entrar e sair, para discutir no momento que deve discutir, para se calar no momento que deve se calar, irmãos, a Bíblia tem princípio para todas as áreas da nossa vida, e ela continua sendo. Por isso que a igreja evangélica, você sempre verá na igreja evangélica um púlpito e uma mesa, porque a palavra jamais deverá ser deixada de lado, e o lugar dos sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo, né? O batismo é feito e a ceia é a comunhão daqueles que expressam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e voltará para nos buscar. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo, pedimos nesta noite que o Senhor derrame sobre nós fome e sede da Tua palavra. Meu Deus amado, que a igreja que está aqui presente, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo, meu Deus amado, ainda que estejamos em meio a este tempo que não podemos nos juntar, Pai, que o povo esteja sendo alimentado pela Tua palavra, que a fé esteja crescendo através da pregação da Tua palavra, que os homens e mulheres, meu Deus amado, mesmo em meio a esta luta que o Brasil, que o mundo está passando, possamos manifestar o poder transformador da Tua palavra, que a Tua palavra seja alimento puro para o Teu povo, que a Tua palavra seja a direção para a nossa vida, que a Tua palavra seja a decisão que devemos tomar, meu Deus, a cada dia, em o nome de Jesus. Derrama sobre o Teu povo fome e sede. É a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus. Nós encerramos, o pastor Jackson vai dar uma palavra. Você vai usar esse mesmo microfone? Tem um outro? Tem um outro. Então, irmãos, que Deus abençoe. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Jackson nessa hora, no nome do Senhor Jesus.